Saudações, eu sou o William Moraes e como eu disse no vídeo que anunciava este vídeo aqui, o relato que eu vou fazer aqui é um dos mais delicados, provavelmente, que eu vou fazer nesse canal, porque foi a experiência mais intensa e mais lúcida que eu tive e que me obriga a tocar num assunto extremamente delicado. Então, antes de começar, é natural que eu peça a atenção de vocês em alguns detalhes. O primeiro deles é que esse vídeo aqui, como todos os outros do meu canal, são retratos de como eu estou pensando num momento específico da minha vida. Algo que pode mudar no decorrer da caminhada, a partir de uma experiência, seja ela aqui, seja ela fora daqui. O que importa é, nenhuma das compreensões que eu trago aqui, para começar, são verdades absolutas em momento algum. São pistas de uma investigação que eu estou montando, são informações obtidas que me ajudam a decifrar um enigma do que é a vida e qual é o nosso papel nela. E reforço que compartilhar as minhas descobertas é para ajudar quem também está investigando, porque muitas pessoas me ajudam indiretamente, a maioria sem saber, porque eu também acompanho vídeos, relatos, aulas de pessoas que eu percebo que têm seriedade, que têm honestidade em fazer o que está fazendo. Então, eu sou um investigador com a intenção de ajudar outros investigadores que também investigam, não necessariamente com saídas conscientes do corpo físico, como eu tenho oportunidade aqui e ali de fazer. Mas não é por isso que deixam de ser investigadores. Se estão aqui, é porque estão investigando. E isso é o mais importante. Eu não tenho receio algum de mudar a minha percepção no decorrer do caminho, enquanto eu caminho, e isso também vai ficar claro a partir do relato que eu vou fazer e da leitura que eu faço em cima disso. Aconteceu de pessoas comentarem lá no canal que eu dei entrevista, tanto quanto no meu canal, que eu sou esquizofrênico, ou que eu sou escritor e a minha criatividade é exacerbada e por isso acaba sendo apenas o meu subconsciente elaborando tudo isso. E a minha resposta para todos eles, porque eu respondo porque eu acho que são pessoas que até merecem ver que tem pessoas dispostas a se analisarem. Então a minha resposta para eles foi de que eu considero isso que eles apontaram, porque eu considero tudo. E aí é que está. O tudo envolve tudo, inclusive a possibilidade de ser real. Mas eu sigo investigando e tentando validar as experiências que eu posso. Acontece que as experiências que eu pude validar e confirmar me obrigam a considerar a veracidade de todas as outras que eu ainda não consegui validar ou verificar, até porque algumas eu não vou conseguir mesmo. Então eu só posso levar em consideração. Mas essa consideração acaba sendo elevada, obviamente, por causa das outras. E não pirem comigo por eu me dar ao trabalho de responder para essas pessoas, porque são umas 3 ou 4, entre 6 mil aqui no meu canal, mais de 100 mil pessoas que viram lá no canal, afinal, o que somos nós. Apesar de eu deixar bem claro no início da entrevista que eu sou um investigador, que eu considero a possibilidade de tudo. Ainda assim, eu acho que vale a pena, porque poucas pessoas estão dispostas a abrirem a possibilidade para estarem erradas, e eu sou uma delas. Embora errada seja uma palavra meio forte, eu não considero que ninguém está errado, todo mundo está certo em algum aspecto, mas não vamos aprofundar nisso agora. Outro pedido muito importante nesse vídeo é que escutem até o final, ou assistam até o final, porque só assim vão ter um conjunto completo da visão que eu tenho sobre o assunto e principalmente se você vai comentar, porque muita gente está perguntando coisas que eu respondi no próprio vídeo que a pessoa comentou, no próprio vídeo que a pessoa fez a pergunta. Eu sei que os vídeos estão longos, mas acredito que se você está disposta ou disposto a fazer uma pergunta, o mínimo que tem que haver é o interesse de me escutar completamente dentro do que eu já publiquei, porque as respostas podem estar ali.
Então, assista até o final. Vá vendo em partes, marca onde parou, continua no dia seguinte, mas complete o vídeo inteiro para fazer perguntas sobre ele. E fica uma dica aqui também extremamente vital que eu tenho seguido, eu mesmo me dei, tenho seguido faz algum tempo, me esforço para isso, que é: não julgue as pessoas. Analise as pessoas. Isso vai te ajudar a compreender as razões pelas quais a pessoa age como age e por que ela considera o que considera. Isso vai te permitir perceber que as pessoas seguem um caminho por um motivo. Aliás, vai te ajudar a entender quais são os objetivos de cada pessoa, porque cada uma pode estar querendo chegar num lugar. E se você quer ajudá-la, é necessário saber em que direção ela está seguindo e por que razão ela está seguindo, porque os objetivos são diferentes. Algumas pessoas querem subir uma montanha para ver o pôr do sol de um ponto mais alto. Vai ser necessário passar por desafios íngremes? Vai ser necessário, mas você pode dizer: o caminho é por aqui. Outra pessoa quer encontrar apenas um campo bem plano, cercado de flores, no qual ela vai poder deitar e observar o pôr do sol atrás das montanhas. O caminho é por ali. Outra pessoa, por exemplo, pode querer aparentemente escapar do sol mergulhando num lago para se sentir mais leve, refrescada, alguma coisa nesse sentido, para depois, inclusive, contemplar o sol de forma muito mais prazerosa ao procurar uma pedra na qual se esticar. Então a trilha é por ali. E as pessoas mais atentas já perceberam que o fator comum aqui é o sol, com todos os caminhos de uma forma ou de outra levando até ele. E sim, é uma metáfora para dizer que ninguém está certo ou errado em termos de caminho. Inclusive, quem quer se esconder dentro de uma caverna, quer explorar a escuridão de uma caverna, porque, de certa forma, até isso, em certo ponto, vai fazer com que valorize o sol e passe até buscá-lo depois, mesmo que fique perdido temporariamente dentro dessa caverna, com outros que fazem questão de ajudá-los a se perderem ainda mais, enquanto alguns do lado de fora tentam guiá-los para que eles encontrem a saída. E quando isso acontece, há um reencontro com o calor do sol e de uma forma que, com certeza, ficará marcada nesse ser. Então, também é importante. E eu estou falando tudo isso para mim também, eu preciso reforçar isso, eu estou estudando isso, eu estou tentando aprender isso e a gente aprende na prática. Às vezes, a teoria vem como compreensão de, acho que o caminho é esse, hein? Mas tem que trilhar o caminho, né? Morpheus que o diga, em Matrix, há uma diferença muito grande em conhecer o caminho e trilhar o caminho. Poxa, mas que enrolação para entrar no relato. Então, se você pensa isso, talvez eu não possa te ajudar em aspecto algum no momento, porque eu considero importante tudo isso que eu estou dizendo para que vocês entendam melhor o que eu ainda vou dizer. Eu juro que eu estou tentando ser o mais conciso possível. É claro que eu estou começando essa jornada agora, então eu estou tentando achar ainda um equilíbrio entre não falar demais e não falar de menos. E os exemplos, eles ajudam na compreensão. Acho que parte de mim sempre quis ser professor, mas eu não quis trilhar o caminho dentro de um sistema no qual eu não acredito, simplesmente para ter um diploma que depois eu abandonaria só para ter a credibilidade de ter feito um curso que eu abandonei e não acreditava, para criar uma metodologia minha que seria respeitada por causa de todo o caminho que eu fiz, prestando contas a uma sociedade que reconhece aquele caminho. Mas no fim das contas, eu não quero credibilidade, eu não quero que vocês acreditem em mim. Pelo contrário, eu quero sim que vocês considerem a possibilidade apenas. Não apenas, na verdade, porque considerando haverá repercussões a partir delas, que vocês vão observar como isso afeta você na sua vida. Isso te ajuda na sua caminhada?
essa perspectiva contribuiu na sua jornada, te fez sentir mais leve, ótimo, é válida para você. E ótimo para mim também, porque me ajuda a ajudar os outros. Eu sinto que eu estou aqui ainda por algum propósito, entendem? Tá, agora talvez eu esteja fugindo do assunto, mas eu preciso dizer mais uma coisa. Eu já deixei bem claro que eu não sou perfeito, que eu sou apenas mais um andarilho, mais um investigador. E isso me fez lembrar de um filme dos anos 80 com o Ed Murphy, se chama O Rápido do Menino Dourado. E nesse filme, ele é um investigador, eu não lembro o nome dele, eu assisti esse filme faz décadas pela última vez, mas ele é um investigador que acaba sendo envolvido numa trama sobrenatural, embora ele não acredite em nada disso. O papel dele é apenas resgatar uma criança que está em perigo, porém essa criança é um pequeno Buda com poderes místicos que foi capturado por seres que simplesmente seguem as trevas por motivos deles. E esse detetive acaba sendo uma peça importante na ajuda para salvar essa criança, sendo que há outros personagens, como uma guardiã, por assim dizer, muito capaz, hábil, com habilidades magníficas, e um velho mestre que também é meio rabugento, assim, mas ele é importante na trama. O que acontece é que o personagem do Ed Murphy, que eu não lembro agora, por isso eu vou chamá-lo de Ed Murphy, é um personagem controverso para eles que estão dentro de uma doutrina, porque ele simplesmente ignora tudo isso e está por fora. Em determinado momento, o mestre dessa moça percebe que ela está encantada e se apaixonando pelo personagem do Ed Murphy, isso mais pra frente do filme lá. Então tem uma cena que eu acho bem bacana, e eu não vou reproduzi-la aqui como aconteceu, porque como eu disse, eu assisti há muito tempo atrás, não devem ser exatamente essas palavras, provavelmente não é, mas a essência da coisa é mais ou menos essa. Então, prestem atenção, a moça está olhando pro Ed Murphy lá, e o mestre vê que ela está apaixonada. E ele comenta que isso é bonito. E ela fala, não. Ela tenta negar, né? Ela tenta arrumar argumentos para negar o que ela está sentindo. Então a primeira coisa que ela diz é algo mais ou menos como ele é indisciplinado. E o mestre diz que mesmo sendo indisciplinado, ele conseguiu desenvolver capacidades admiráveis e acima da média. E ela seguiu, tentando achar razões para não se envolver, dizendo, ele debocha das nossas tradições milenares. E o velho diz, e mesmo assim, ele ainda faz o que é certo. E isso é muito importante para o que eu vou contar a seguir. Acreditem. É muito divertido esse filme, quem quiser assistir procura por aí, eu não sei onde você pode achar. Esse mestre, aliás, implica muito com o personagem do Ed Murphy, mas ele tem essa leitura, essa compreensão da realidade do Ed Murphy. Se eu sou como esse Ed Murphy nesse filme, eu não sei, mas como eu disse, tem muito a ver com o que eu vou dizer a seguir, seja como for. Bora lá então. O relato que eu quero compartilhar é, na verdade, um de dois que eu tive na mesma noite. Eu vou ler o início dele aqui, eu salvei em PDF aqui no celular para ficar mais fácil de ler, mas eu vou ler só o início do primeiro e resumir mais ou menos porque ele é longo e eu quero focar no segundo, porque no segundo sim, como eu disse, a minha lucidez estava num nível que eu nunca imaginei que eu conseguiria obter fora do corpo. Ou possivelmente fora do corpo. Eu vou ler o início aqui. Aconteceu no dia 29 de dezembro de 2020. Então, como a gente está agora em fevereiro de 2022, tem aproximadamente 1 ano e 2 meses que isso aconteceu. Eu quero lembrar sempre de falar a data que eu estou gravando o vídeo, porque, como eu disse, esse é um registro desse momento. 29/12 de 2020. Acordei no meio da noite e pensei em sair do corpo, focando em não fazer esforço, só aceitar e conseguir. Isso é interessante porque, como eu já estava relaxado, eu já falei disso em outros vídeos,
sobre acordar no meio da madrugada e fazer as técnicas ou perto do amanhecer. Às vezes nem é necessário, para quem já está um pouco treinado, só de relaxar já consegue sair do corpo. Então foi assim que aconteceu. Fora do corpo, olhei para o meu quarto e estava levemente diferente, e isso é normal. Também já falei alguma teoria sobre isso, é uma teoria, um talvez. Acho importante ficar explicado que é um talvez, porque... Peraí que eu cliquei 2 vezes aqui no PDF e deu um... né? Pronto, resolvi. Essa questão da diferença do ambiente, eu falei de uma teoria minha, que eu acho que os átomos precisam vibrar num tempo muito grande para chegar em outras esferas. Mas a verdade é que pode ser apenas o meu subconsciente que reconhece aquele cenário de forma diferente ou que mesclou a outra situação, a outro ambiente. Enfim, é apenas uma possibilidade, mas é muito comum o ambiente estar diferente, que pode ser inclusive alterado por outras consciências por vários motivos. Então, saí atravessando a parede para o quintal e pensei no que fazer. Eu também poderia ter aberto a porta, porque há um duplo da porta, mas acho que eu já comentei, eu não tenho certeza se eu já comentei em outro vídeo, mas eu posso simplesmente concentrar e decidir qual é a minha densidade no ambiente e atravessar uma coisa que, em teoria, é a mesma matéria que o espírito. Mas há uma maleabilidade de, por força de vontade, você conseguir moldar a sua tangibilidade. Isso é uma habilidade que acontece e eu prefiro lançar mão disso na maioria das vezes. Mover objetos com a força, em teoria, né, da mente e atravessar coisas sólidas, mesmo que sejam coisas do mundo material. No quintal eu pensei se eu ia para a rua ou tentava interação com a minha mãe, na minha casa, a fim de ver se ela lembrava depois. Sim, foi em dezembro de 2020, a minha mãezinha ainda não tinha falecido. E meu quarto, ateliê, é fora da casa principal. E é onde eu fico, na maior parte do tempo. Então eu entrei na casa e encontrei a minha mãe na cozinha, com aspecto até mais jovem, sem o sobrepeso e alegre. Não sei se era ela de fato, porque não me importei em averiguar minuciosamente. Eu apenas a abracei, coisa que eu tenho evitado no meio dessa pandemia, era dezembro de 2020. Ela aceitou, mas foi um abraço sem jeito, porque ela é muito mais baixa que eu, tinha 1,55, algo assim, e eu tenho 1,80. E eu ajustei para ser um abraço certo e falei, é assim que deve ser, coração com coração, e coloquei a minha mão nas costas dela, uma das mãos, e a outra na base da coluna, para potencializar a expansão de energia mútua por alinhamento magnético de chakras, enfim. Ela sorriu, que é assim que deveriam ser os abraços, né? Bem completos, certos. Ela sorriu e eu resolvi ir para a rua. O motivo de eu nem tentar fazê-la se lembrar dessa experiência porque eu teria que obrigá-la a acordar na tentativa de, quem sabe, ela lembrar depois, é porque ela estava tendo um sonho bom, uma saída do corpo, se fosse ela, né, realmente, muito tranquilo. A minha mãe, ela era muito caseira, ela gostava das coisinhas dela, então ela estava feliz ali no momento que eu falei, não vou alarmá-la, não vou dar esse choque de realidade. E deixei para lá, deixei ela curtindo, e até porque é muito, 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 muito difícil da pessoa lembrar. Já tentei várias vezes, apenas uma vez aconteceu da minha irmã lembrar completamente. Mas foi bom porque foi uma experiência completamente longa e ela lembrou. Eu atravessei o portão, sem abri-lo, como sempre faço. Olhei para baixo e para cima, escolhendo para onde ir. Havia pessoas passando pela rua, mas resolvi não abordá-las. Quando cheguei na rua de cima, senti que mudei de frequência, dimensão, plano, porque são formas de dizer. Eu estava em outro lugar distante. Isso é muito comum também. Tinha um casal de amigos, na verdade eram irmãos, eles moravam no meu bairro na época de 1999, 2000, eu tentava chegar na casa deles, porque eles acreditavam nas experiências que eu tinha e eu queria compartilhar com eles. Mas toda vez que eu tentava chegar lá, no meio do caminho o cenário mudava e eu estava em outra dimensão que eu precisava ir por afinidade ou porque alguém acabou me levando para lá e nunca conseguia chegar na casa deles. Então, cheguei nesse lugar. Vou fazer o seguinte, eu vou resumir bem basicamente o que aconteceu,
nessa experiência porque é longa, e aí depois eu volto e leio a que eu quero realmente. Nessa experiência eu estava num lugar que era praticamente uma plataforma suspensa, essa é a sensação que eu tive, não tenho essa confirmação, mas para mim ela estava no ar, como um desses porta-aviões, não sei, mas suspenso nas nuvens. Mas era tão grande que eu não me certifiquei disso, não tinha como eu ver lá embaixo e tudo mais. Era uma estrutura muito grande, parecia uma escola e tinham vários grupos de jovens, todo mundo era jovem lá. E eu estava conversando com algum grupo desse, falando de onde eu tinha vindo, da Terra, perguntei se eles sabiam onde era. Eles até estavam falando que destruíram o planeta deles há muito tempo. Teve essa conversa, mas resumindo mesmo, veio outro grupo de jovens e eles começaram a trocar ofensas. Não era nada pesado, mas havia uma rixa, provocações, e eu perguntei por que disso. E me disseram, uma moça me disse que, verdade, verdade mesmo, ninguém lembra como é que começou não. Mas que era assim que era, foram herdadas essas diferenças. E aí eu perguntei se não era mais interessante eles tentarem se entender, foi uma conversa longa. E aí concordaram. E eu falei, então, como concordaram, eu pensei, vou conversar com outro grupo e ver se alguém está aberto a essa possibilidade também. Só que antes de ir, uma moça até veio me dizer, veio agradecer, e eu disse para ela que talvez eu acordasse antes de chegar lá e conversar com eles, que era importante ela lembrar disso, para ela talvez dar seguimento a essa abertura de conversa, e ela disse que faria dessa forma, e eu acordei. Resumindo bastante, dessa experiência eu não posso dizer que eu realmente estava numa plataforma dessa, que esse povo realmente existe, mas pode ser apenas um cenário que foi montado para ver como eu agia nessa situação. Pode ser que existisse sim. Seja como for, acho que isso tem talvez um pequeno gancho, uma ligação com a experiência seguinte que eu tive, essa sim, que eu quero falar mesmo. Acordei antes de chegar no outro grupo. Acordei, evitei me mexer na cama e tentei sair novamente. Consegui. Mas ao tentar dar alguns passos no meu quarto, eu senti um peso. Me perguntei se seria por estar perto do corpo, ainda no campo áurico dele. Isso é comum. Muitas das minhas saídas são às cegas, pesadas, porque o corpo está cansado, está em repouso. Muito perto dele, é comum que a gente sinta reflexo do que ele está sentindo. Então eu sempre tento sair, muitas vezes eu começo a enxergar quando eu estou no meio do quintal ou quase na rua. É comum. Mas pensei ou intuí que não era isso. Constatei que era algum espírito grudado em mim, deu para sentir. Eu já aprendi isso. E me segurando para eu perder a experiência, porque não é interessante para ele que eu tenha momentos lúcidos fora do corpo. Eu vou dar uma pausa aqui para explicar que isso tem acontecido comigo, ou estava acontecendo faz um tempo que eu não estou percebendo, mas se eu juntar relatos nos quais foram basicamente só eu conversando com esses espíritos, porque eu vou sair, eu sinto que eles estão me segurando, e aí eles grudam em mim de uma forma, minha gente, encosto ganhou outro significado para mim, porque é colado. Talvez porque eu tenha uma predisposição de criar energia. E digo talvez porque um deles já me falou isso. Já tirei, aí eu tenho que tirá-los, eu pego, eu faço todo um malabarismo. Às vezes a minha mão, eles meio que tentam vestir meu corpo, sabe? Por cima. Eu chego a sentir a mão deles, e aí quando eu puxo, eu começo a enxergá-las. E aí é o Aikido do astral mesmo. Infelizmente há uma certa batalha ali, mas no início eu achava ofensivo, eu brigava, eu realmente cheguei a brigar com alguns, porque a sensação é muito, muito desagradável de colado a uns dentes na nuca. Acho que tem um chakra que é muito importante de energia vital, ou que pela coluna, né, ela puxa essa energia vital, que já teve um deles, são vários, eu vou juntar um relato, não seria muito gigante,
mas que eu já tentei, quando eu estava tirando, eu sentir dor na coluna, refletindo assim, ó, como se eu estivesse tirando raiz, ele estava enraizado mesmo. Enfim, é muito assustador? Eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas sobre assédios, que eu vou gravar depois desse aqui, que vai ser o próximo vídeo que eu vou publicar, então assistam que eu vou falar um pouco sobre isso, para não alongar esse vídeo que já vai ser gigante. Mas é basicamente isso, tinha um ser desse, eu tirei, e voltando, explicando que um deles falou que é porque eu transbordo essa energia, então não era nada pessoal, porque pode ser, às vezes acontece de ser, mas foram vários. Eu tenho em relato escrito pelo menos uns 20, quase 30 desse jeito. Que é só isso, ou no meio do processo eu senti o peso e aí tirei, a gente conversou, brigou, às vezes eu emano energia, faço eles mudarem, eles desaparecem porque eles mudaram de frequência. E por aí vai. Seja como for, eu nesse dia decidi que eu não ia brigar não. Já entendo os motivos deles e eu olhei para a cama, não vi meu corpo, estava em outra frequência, além dessa troposférica, imediatamente colada nessa, na qual eu poderia ter visto meu corpo. Eu olhei para a cama, não vi meu corpo, então eu estava em outra frequência e resolvi sentar perto da cama, bem aqui, ó, na verdade. Em posição de meditação, porque eu não consegui ir longe sem esforço, estava pesado, mas eu estava enxergando. E o esforço me faria acordar, como já aconteceu outras vezes também. Às vezes essas lutas terminam assim. E eu falei em mente: amparadores, meus queridos, tem alguém tentando me prender aqui e eu acho que é alguém que precisa de ajuda. Me coloco à disposição para servir de ponte entre vocês e ele, para conduzi-lo. Também vou explicar um pouquinho disso. Por que os mentores mais elevados precisam de ajuda de pessoas que estão encarnadas? Nós estamos numa frequência de alcance, de ressonância, na mesma frequência que esses espíritos insistem em permanecer. Os seres acima, poderia dizer que nós estamos em 110 volts, eles lá em cima estão em 220, mas seria 2.200 ou 22.000, ou vai saber. Então, eles nos usam como transformadores dessa energia para que não fritem os queridos amiguinhos que precisam de ajuda. Então, me coloquei à disposição nesse sentido e não resolveu nada, não. Eu não senti nada. Eu resolvi, então, mover as energias, que é um exercício que a gente faz quando estou acordado para sair do corpo, mas é bom fazer fora do corpo para, por pura vibração, repelir esses seres sem briga. Então, eu sentei para mover as energias em posição de meditação, para deixar todo o trabalho, para não deixar todo o trabalho para os amparadores. E eu mal comecei, senti uma força absurda me puxar para cima. De uma vez, uma força gentil e amigável, porém, deixei acontecer, grato à experiência e aberto à experiência, e me entreguei. E fui surpreendido. E não foi pouco, não. Em menos de 2 segundos, eu estava vendo o planeta de muito longe. Longe o suficiente para eu exclamar de admiração um belíssimo uou. Eu juro, foi, para quem já assistiu o Doutor Estranho, sabe quando a mestra toca a cabeça dele e ele se vê sendo jogado pelo universo? Era aquilo, basicamente. Mas eu contive a minha emoção para não acordar e no segundo seguinte a Terra estava do tamanho de uma lua e depois era um pontinho de luz. Eu estava no universo. É uma sensação indescritível. Eu sendo tragado através do universo, e que sensação maravilhosa, escrevi aqui. Foi então que uma voz masculina, mas não grave, muito serena, quase doce, me falou. Eu lembro perfeitamente dessa voz. Nitidez era uma coisa que eu tinha nessa experiência. Absurda. Meu nível de lucidez estava altíssimo, sei lá, 60%, 70%, uma coisa astronômica mesmo. Não sei se eu posso dizer 100%, porque eu não sei. Enfim. Ele disse: antes de te levar para tão longe, vou precisar te dar um banho, porque não seria justo com os que estão lá.
E eu entendi perfeitamente que eu vivo numa dimensão densa, pesada e suja, cheia de miasmas grudentos. Isso é inevitável. O guia me virou para o outro lado da galáxia e eu sentia que ele estava atrás de mim, me movendo com sua força de vontade e não um corpo espiritual, porque acho que ele nem tinha um corpo espiritual, acho que ele tinha só o corpo mental mesmo, por ter já transcendido a necessidade de se apequenar num corpo físico ou até mesmo espiritual. A sensação que eu tive foi que, considere que aqui é a Terra, eu saí daqui, é como se eu tivesse meu rosto, como se eu saísse daqui olhando para a Terra, e aí eu fui virado e fui levado na outra direção. E do outro lado, eu vi um espelho negro imenso, demais, muito grande. Completamente, mas ele não refletia o que estava atrás. E se perdia de vista em todas as direções. Eu era minúsculo perto da coisa toda. E que, na verdade, era líquido, pareceu líquido, pelo que ele refletia, pelo reflexo que dava. Como se fosse um mar gigantesco no meio do universo. Mas não estava na horizontal, não era eu vendo daqui o mar assim. Ele estava assim. Depois que eu fui virado, né, ele estava de frente aqui e eu fui levado em direção a ele. Só que não estava na horizontal, era quase uma parede, da qual eu ia em sua direção. E a sensação já não era de eu estar sendo empurrado para frente e para cima, e sim para baixo. Então, meu senso de direção mudou. A partir do momento que eu saí daqui, fui para lá, daqui para lá, eu já não estava mais subindo ou indo, sei lá, eu estava caindo já. A sensação de queda era bem grande. Eu pensei que ia ser mergulhado ali, e falei para mim mesmo que era para eu ficar calmo, até por causa da sensação de queda. Eu falei, não quero acordar, não quero voltar pro corpo, eu quero chegar onde eu tenho que chegar. Veio a sensação que era demais para mim aquilo, mas eu pensei que era importante eu ir além de onde eu já tinha ido antes. E crescer é isso, sabe aquela sensação de primeiro dia na escola pré-primária, foi o que eu escrevi aqui. O primeiro dia de emprego, de não ser apto o suficiente, mas eu aprendi que aprendemos o que for na prática e me permiti. E repetir para mim mesmo. Posso manter a sensação de respiração dentro de um ambiente líquido, de ambientes líquidos, fora do corpo, mesmo sendo líquidos extrafísicos. Então, não vou deixar isso me afobar, não vou deixar isso me afobar. E o guia riu, ele riu dizendo, exatamente, vamos sentir, exatamente, mas vai sentir como se fosse levemente ácido, não se preocupe. A voz dele era extremamente amorosa. E mergulhamos. Eu fui mergulhado pela vontade dele, estava tudo escuro lá dentro. Mesmo eu com olhos abertos, eu fiquei tranquilo, embora atento em mínimos detalhes. Como é comum eu sair às cegas, como eu já falei, do corpo físico, aquilo não me assustou. Eu ficar num lugar escuro, confiando que em algum momento ia dar certo. Me concentrei em permitir que acontecesse. Respirei, mesmo me sentindo imerso, e respirar era uma forma de dizer, porque nem seria preciso, provavelmente. Acho. O guia disse, você está indo bem. Agora vai haver uma variação de sensações entre frio e calor. Eu achei tudo tranquilo até, mesmo a tal acidez que ele mencionou, eu sentia na boca. Era tudo perceptível mais leve. A variação de calor era como correntes marítimas variadas. Já senti algo similar em mergulho no mar que fiz com meu amor. A mudança de ondas. E foi aí que ele me pediu algo e eu fracassei miseravelmente. Ele disse, agora foque a sua sintonia no amor de Jesus, que é a luz guia. E aí eu travei. Porque eu não esperava aquilo, eu automaticamente me fechei para a experiência e eu vou dizer por quê. A minha ideia de Jesus é complicada, para dizer o mínimo. E por isso eu espero que vocês redobrem a atenção daqui em diante. Eu vou explicar por que dessa minha relação complicada com a figura de um ser chamado Jesus e depois dizer o que eu senti na minha tentativa de não perder a experiência, porque houve sim aquela conversa inconsciente, que não é bem uma conversa, é uma captação de intenções, das quais eu já falei em outros relatos, de
ele não me disse, mas eu captei, eu não disse, mas ele captou a minha dúvida e por isso eu captei a explicação dele, por assim dizer. E novamente peço, escutem até o fim, até porque eu não terminei o relato. E escutem porque a minha intenção aqui não é diminuir a fé de ninguém, até porque pessoas que declaram essa fé em Jesus Cristo geralmente dizem que é uma fé inabalável. Ótimo, porque não é minha intenção abalá-las. Mas vamos do princípio. Por que eu tenho essa dificuldade de aceitação de um ser chamado Jesus? Porque para mim, um ser intitulado por esse nome, que não era provavelmente nem o nome usado por ele na época em que esteve andando por aqui em carne, para mim esse ser não tem os melhores representantes do que ele pode ter passado, das mensagens que ele pode ter passado. Há muita agressividade, desespero, fanatismo ao redor do seu nome. E até abusos, principalmente daqueles que se dizem pastores. Uma quantidade significativa que não se importa em tirar tudo o que pode de valores de pessoas que precisam muito desses recursos. Mas claro, nem todos são assim. Mas mesmo entre aqueles que não são assim, existe um fanatismo que prega que você não pode contestar um livro, a Bíblia, na qual está escrito que ela não pode ser contestada e que tudo que está nela é verdade absoluta, o que deixa margem de interpretação, no mínimo, para que todo o resto seja mentira. Isso quando não diz explicitamente que sim, todo o resto é mentira. Mas muita calma nessa hora. Respire. Eu vou piorar um pouquinho antes de melhorar. Lembre-se que eu não terminei. Minha fé na Bíblia não existe, porque para mim é uma obra que, segundo os papirologistas, especialistas que estudaram profundamente todo o material do qual a obra acabou se desdobrando, afirmam coisas que eu tenho que levar em consideração. E isso já faz com que a minha mente conteste a veracidade do conteúdo de tal forma que, para mim, é mais provável não ser real. Mas calma e vamos em frente. Eles usam a datação por carbono e afirmam que os papiros bem pequenos, dos quais livros inteiros foram desdobrados, foram escritos quase todos por volta do ano 250 depois de Cristo, bem em meados do terceiro século, alguns um pouco antes, alguns um pouco depois. Sim, eram pedacinhos minúsculos com partes de versículos que foram completados com 98% de material ou mais, 99 séculos depois. Quando eu digo séculos depois, foi depois que foram encontrados. Então, para mim já complicou, porque alguns copistas a serviços das religiões completaram textos creditados a algum apóstolo que foi escrito 250 anos depois da vivência desse apóstolo com Cristo. Mas ok, pode ser que existisse uma coisa que foi escrita na época, mas que se perdeu, e a cópia que foi destruída, que sobrou só um pedacinho, 250 anos depois, né, eles copiaram um outro papiro que era original da época, esse foi destruído completamente, sobrou só um pedacinho desse aqui, e aí a partir desse pedacinho eles reconstruíram todo um texto, aí realmente cabe a algumas interpretações complicadas de se levar em consideração, porque no mínimo o espírito do João teria que usar um médium ali para psicografar o que ele escreveu na época, para que a restauração desse texto fosse exatamente como foi naquele período. Impossível? Não, não é impossível. Pode haver outras explicações também, como os copistas ali serem totalmente desenvolvidos e captarem essa informação daquela época. Tudo é possível, mas para mim a possibilidade de ter sido exatamente como está na Bíblia é muito pequena, até porque eles simplesmente resolveram ignorar vários outros livros, alguns até mais completos,
ao que parece de imediato mera conveniência. E vocês sabem que se você pegar esse vídeo que eu estou fazendo aqui e cortar partes e reeditá-lo, ele vai passar uma ideia completamente diferente da que eu estou me propondo a colocar aqui e pode realmente ser, enfim, tirada de contexto e ser completamente diferente do que eu queria passar. E nem vou mencionar as inúmeras traduções que alteraram o texto, mas sim, tem pessoas que acreditam que esses seres que trabalharam em cima dessas obras tinham a inspiração do Espírito Santo e foram guiados por ele, e é sim um texto extremamente real e ok. Essa é a fé da pessoa. O que eu estou dizendo aqui é que o meu senso crítico me obriga a considerar mais possibilidades, e dentro dessas considerações, que variam para mais ou para menos, eu realmente duvido muito que as histórias que aconteceram na Bíblia foram exatamente como aconteceram naquela época. E agora que vem a parte mais interessante. Eu não me importo com isso. A ficção não me incomoda. Podemos tirar verdades de fantasias e ficções. São fontes para reflexões extremamente vitais da nossa realidade. Eu sou escritora, eu escrevo com esse objetivo claro e descarado. E eu estou em paz com isso. E eu vou chegar na parte que me incomoda. Antes eu quero dizer por que não me incomoda. Direto eu cito livros, eu cito passagens de livros ou filmes ou séries. Por exemplo, em Tolkien, tem uma passagem muito bacana na qual o Gandalf está conversando com Frodo e eles estão em Moria e eles percebem que o Sméagol, que é um hobbit corrompido, totalmente deformado, percebem que esse ser está seguindo eles e o Frodo diz que queria matá-lo, acabar com a vida dele. E o Gandalf pergunta para ele: você é capaz de gerar vida, criar vida, por sua única vontade? E aí ele diz que não. Então Gandalf pergunta por que ele achava que tinha o direito de tirar uma vida. E olha que bonito isso, não é? E eu nem preciso ir tão longe, eu gosto de histórias de super-heróis, desde cedo eu gostava, talvez porque me identificava, já que eles podiam voar, como o Superman, atravessar paredes, como a Kitty dos X-Men, ou moldar a energia de acordo com sua vontade, como o Lanterna Verde. E sim, há coisas ditas por eles que nos fazem pensar, como o Batman, por exemplo, tem uma célebre frase dele dizendo que por que ele não mata? E ele diz que se ele matasse um assassino, não haveria menos um assassino no mundo. Bacana, né? Então, isso dentro de um contexto que é a história, nos faz pensar, refletir. Eu mesmo citei no início desse vídeo o trecho daquele filme do Ed Murphy, no qual o mestre está conversando com a discípula dele lá, falando inclusive positivamente sobre alguém totalmente indisciplinado. Então, eu estaria muito bem com a Bíblia, que inclusive tem uma passagem que eu acho muito interessante, talvez a mais interessante, que é quando Jesus vai defender aquela mulher que eles querem apedrejar porque teria pecado, e ele diz: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Bacana demais. O poder de palavras e sabedorias, que podem sim serem usadas nas nossas vidas. O que me incomoda é a falta de consciência de considerar que pode não ser uma história verídica. Diferenciar realidade de fantasia é muito importante em muitos aspectos. E pode não parecer por causa do meu visual, por causa das aventuras que eu conto, mas é o que eu busco. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo de perguntas e respostas, sobre o porquê do meu visual. Mas deixo isso para depois. Eu busco verdades e me incomoda que muitos líderes das religiões, representantes das religiões, que sabem que possivelmente nem é verdade, mas que exploram exatamente isso e fazem questão
de que seus seguidores acreditem para que se submetam a certas específicas condições que os favorece. Os aqui são esses representantes que chegam a roubar os recursos de pessoas que já têm tão pouco. E sim, isso me irrita profundamente. Eu sei que é um problema meu, talvez o meu senso de herói com os quais eu me identifico, não é? Mas repito que isso é problema meu, talvez um senso infantil de querer proteger quem está sendo abusado, quando na verdade talvez seja um caminho pelo qual a pessoa tem que passar para aprender o que tem que aprender. E está tudo bem, até porque não tem nenhum representante cretino de uma religião, eu não estou dizendo que todos são, e nem de todas as religiões são, mas que, em específico, os representantes cretinos, pelo menos não podem roubar o que é mais importante, o que está no coração de cada um que encontrou o maior tesouro que se pode encontrar, que é o amor, e é um tesouro que não é para guardar no coração, mesmo não, é para compartilhar, e que sim, ele se multiplica quando se divide. Então eu peço, por favor, que não se irritem com a minha irritação nesse aspecto, ou terão o mesmo problema que eu tenho, e que será problema de vocês, porque a mim basta o meu, no qual eu tenho que trabalhar, eu admito. Eu realmente quero chegar num ponto onde não me incomode, onde eu consiga enxergar o que há de bom sendo feito por trás disso tudo. E eu vou comentar isso na continuação do meu relato. Lembrem, eu não acabei. E já que eu estou tocando neste assunto e eu não quero ter que voltar a tocar nele tão cedo, eu tenho que dizer que sim, as minhas relações com as religiões são complicadas, em cada uma na sua área. Por exemplo, o catolicismo, não tem como eu ignorar que a Igreja Católica, durante a Inquisição, queimou mais de 90% eram mulheres. E isso me afeta direto e indiretamente. Posso dizer diretamente porque em experiências que eu tive, eu já fui levado para morrer ou ver minhas mortes numa noite, várias delas, e uma delas foi numa fogueira. E é extremamente desagradável. E, ok, pode ter sido apenas elaboração do meu subconsciente, pode ser, mas se foi, te digo que se imaginar já foi extremamente terrível, imagina de verdade para essas pessoas. Pode ser que você tenha só captado alguma coisa que alguém viveu em outras vidas, talvez isso explique porque tanta gente em hospício dizia ser a mesma celebridade, né? Uma questão de sintonia. Então isso também seria um reforço de como foi terrível para essas consciências. E mesmo assim, ainda tenho que dizer que considero que pode ter sido eu sim. Eu posso ter sido uma mulher dessas que foi queimado nessa fogueira, porque lá me vi, feito uma, sendo queimada, e cada detalhe minucioso parecia bem real, tanto que eu morri sufocado antes do fogo me queimar muito. A fumaça da palha e da madeira que colocaram lá me sufocaram, não dava para respirar. O lado bom é que eu detesto cigarros e fumaça de cigarro, não consigo nem ficar tão perto assim. Respeito, mas não foi para mim, nunca foi nessa vida e provavelmente não vai ser porque não curto não, viu? Então sim, eu tenho que trabalhar esse perdão em mim dessas religiões. E para citar de vez toda, mas você fala tudo muito parecido com o espiritismo. Já fui em casas espíritas até para corroborar minhas experiências, tentar pegar informações sobre o meu amor. E lá a receptividade foi até certo ponto. Eu quis dar palestra para contribuir na pesquisa, mas eu vi que aquela coisa da religião, porque eu acho uma religião, não chega a ser uma filosofia, não é bem como alguns dizem, não. Para mim é uma religião. E eles mesmos vão contra um dos argumentos iniciais que eu ouvi lá, de que eles são abertos às mudanças e novas descobertas. Parece que não. E isso ficou claro para mim em muitos aspectos. Primeiro que eles giram muito em torno de vamos ler a Bíblia, Evangelho, não sei o quê, aí já volta naquele assunto que eu falei antes.
ok, beleza, é uma forma de se sintonizar, é uma forma de se sintonizar. Não estou criticando, estou dizendo que para mim não funciona, não me ajuda a sintonizar por causa dessa carga crítica toda que eu tenho, de análise crítica em cima da coisa. Então eu criei um outro caminho de eu mesmo ir lá fora averiguar como essas experiências que eu estou relatando e cruzando informações e pesquisando e vendo o que funciona para mim, como eu sintonizo. Algumas pessoas precisam orar, eu não, posso emanar energia de uma vez. É a forma delas sintonizarem. E aí, só para exemplificar, teve uma palestra lá, alguma coisa assim, aula, estava tendo um curso, e eu peguei a última aula, uma coisa do tipo, sobre passe. E aí eu estava vendo ele fazer o passe lá na moça. Ah, meu Deus, eu não consigo. Não interagir. Ele estava fazendo passe na moça com o celular no bolso, encostado nele, assim. E as pessoas com celular também, algumas celular entochado, assim. E eu falei, mas assim, vamos só tirar os celulares, uma sugestão que eu dou na hora de fazer passes, darem passe, receber passe, tirem os celulares, porque há estudos que mostram que ele altera o campo energético, magnético do corpo. Fala energético, as pessoas já piram, né? Campo eletromagnético. É mais aceitável, né? E isso está comprovado. Até fiz uma demonstração em menos de 1 minuto lá de como isso realmente afeta a força física, que eu nem sei se é um exercício comprovado cientificamente, uma coisa que eu tive contato e falei, ué, estranho, porque parece realmente ser assim. Então, quando não tem celular, a coisa realmente parece funcionar mais, na minha opinião, e eu fui falar isso na maior das boas vontades, dizendo que o moço que escreveu sobre o passe, que foi lá e fez o livro, e falou é assim que se faz, coitado, ele não tinha acesso a celulares na época, então essa adaptação seria necessária, e apesar de algumas pessoas terem achado interessante, o moço que dava a palestra nitidamente não curtiu não, as pessoas da casa não curtiu não, porque pareceu que eu estava contestando, e não eu estava complementando. Já que vocês estão fazendo isso, e naturalmente nós temos um campo eletromagnético que vai afetar outros campos eletromagnéticos, e além de servirmos como ponte de transformadores para esses amparadores de níveis acima, passarem energia, que apesar de considerar tudo isso, essas coisas científicas, elas precisam ser levadas em consideração, mas enfim. E fiquei por ali mesmo, sigo fora das religiões. Não contra as religiões, principalmente não contra as pessoas que se dedicam a uma religião. Eu quero repetir que, se funciona para elas, se funciona para você, continue, só precisa funcionar de algum jeito. Nem que seja, eu quero acreditar, da forma mais desesperada, como alguém que acaba de sofrer um naufrágio, cai na água, tem uma tábua, não é o barco inteiro, mas não tem problema, se apega naquilo ali para não afundar enquanto você não consegue chegar num barco maior, no qual você vai falar assim, poxa, aqui tem mais, dá para ir mais além, dá para entender melhor, dá para chegar até numa terra firme, sendo uma parábola aqui, ou metáfora, a terra firme, um lugar além que geralmente é visto como o céu, enfim, mas aqui serve como ilustração. Estou mostrando aqui o meu ponto de vista, por isso o canal aqui é sobre as minhas experiências e o que eu estou aprendendo com elas, e se elas ajudarem outras pessoas, excelente, mas lembre-se da metáfora do sol que eu usei no início, não há ninguém errado. Por favor, considerem isso. Vamos ser mais tolerantes, mais compreensíveis com os amigos. Tá, para citar, deixar bem claro que nem mesmo os centros de estudos de projeção astral eu tenho qualquer filiação ou sigo. O curso que eu fiz era bem menor, bem pequeno, não era um curso grande, eu não sou admirador do Valdo Vieira, nem do trabalho, achava meio radical muita coisa, eu compreendo que foi um dos maiores pesquisadores aqui no Brasil do assunto, quando ele se distanciou do Chico Xavier, eles que romperam a parceria ali, Chico Xavier ficou com o espiritismo, ele ficou com a conscienciologia, colocou termos novos, já não existia espírito, era consciex, que era consciências externas, quem está encarnado é não sei nem dizer,
É a consciência interna, ele colocou outras terminologias ali, ficou cada um no seu canto, feliz ou não, mas muita gente reconhece, inclusive o Saulo Calderon, Wagner Borges, acho que até Nancy Trivelato, que tiveram contato maior com o Valdo Vieira. Acho que o Saulo teve menos, mas o Wagner e a Nancy tiveram mais. Mesmo eles reconhecem que havia um certo nível de extremismo e acabaram seguindo por outros caminhos, colaboraram, respeitam, usam muito do que ele pesquisou, mas nem são seguidores assim assíduos, não, pelo que eu entendi. Posso estar errado. Então, não, eu sigo fazendo as minhas pesquisas, vendo o que funciona, o que não funciona, inventando exercícios para mim mesmo, testando, e eu sei que algumas pessoas estão sempre perguntando sobre eu passar os meus exercícios, ainda não tenho plano disso, porque são similares aos outros, os que eu aprendi, apesar de haver diferenças, são similares ao que o Saulo oferece, por exemplo, que eu recomendo. Vai no canal dele, Saulo Calderon, eu sempre respondo mandando link, mas às vezes passa batido. Vai chegar um momento que vai passar batido, eu não vou ver seu comentário ali pedindo técnicas. Saulo Calderon, lá tem um curso dele completo ou bem avançado, uns 10 episódios, alguma coisa desse sentido, além de um áudio que ele guia. Funciona muito bem para quem está começando. Quem sabe um dia eu faço? Talvez, vou pensar nisso, mas vamos com calma, cada coisa no seu momento. Mas sim, recomendo que façam essa pesquisa na prática. Seja, não vou sair do corpo não, então faz isso. Pesquisa de campo. Coloca alguma coisa de vou ser mais tolerante com os meus irmãos da sociedade. Vou compreender que cada um tem a sua história. Não vou tentar impor a minha religião para eles. E, por favor, não tentem impor as suas religiões para mim, explicando que é muito parecido, que eu ia adorar, ou coisa do tipo, ou que é a salvação, porque isso não vai acontecer nesse momento, eu não tenho esse interesse, e eu vou ser bem educado em responder para algumas pessoas que chegarem dizendo, como algumas pessoas já chegaram dizendo, Jesus é a salvação, arrependam-se enquanto tem tempo. Eu só vou responder, quando eu responder, que todo mundo está certo, ou todos estão certos, alguma coisa nesse sentido, que é o que eu posso fazer no momento. E você pode dizer, mas o ser superior lá, que nem tem corpo, e te levou para essa experiência, confirmou a existência de Jesus Cristo? Não confirmou, não? Então, naquele momento no qual eu estive naquele conflito interno de tentar muito arduamente burlar o meu senso crítico da coisa prévia, da informação prévia que eu tinha de Jesus, tive essa captação de o que seria essa força dentro do que eu perguntei, dentro do que eu respondi, e foi algo mais ou menos nesse sentido aqui que eu vou traduzir em palavras. Ele é sim um ser de luz, houve sim um avatar que tomou uma forma física, avatar, um corpo, que veio e viveu entre os humanos, que veio a ser reconhecido como Jesus depois, e seres muito elevados parecem não se importar com o que ficou tido como verdade, porque eles estão mais preocupados com a essência da mensagem, e ela condiz com o que Jesus representaria. E aí eu volto a dizer sobre quando eu citei aquelas frases do filme do Ed Murphy, que o mestre falou sobre ele ser indisciplinado, mas conseguir ter desenvolvido capacidades acima do normal. E quando ele diz que, apesar de ele fazer chacota da tradição milenar e extremamente respeitada por eles, o velho diz que, mesmo assim, ele ainda faz o que é certo. Quando eu disse isso, eu disse que não eram exatamente essas as palavras, mas eram mais ou menos no sentido. Então, entenderam a mensagem, como ela casa completamente com o que eu estou falando? Parece que sim, existiu um ser muito evoluído que conseguiu trazer algumas informações, mensagens, e que, mesmo que isso tenha se transformado numa alegoria, numa história fantasiosa, e eu não estou dizendo que é 100% assim, pode ser, como eu já disse antes, mas não interessa, interessa a essência. Então captei sim que é um ser poderoso que nos ama,
e que nos quer libertos das nossas próprias ilusões, mas sem desespero e sem prazos, cada um no seu tempo. E eu vou seguir aqui com o que eu registrei no dia seguinte, que no caso foi dia 30 de dezembro, né? Um dia depois. Tentei deixar isso de lado, mas o meu guia chegou a dizer que estava me perdendo, deixar isso de lado, que é o meu senso crítico prévio. Tentei deixar de lado, mas o guia chegou a dizer que estava me perdendo e que Jesus era uma entidade poderosa e responsável por nós. Isso ele chegou a dizer. Senti que ele ia dizer que Jesus ia além do que falavam dele, mas que ele usava o nome de referência desse ser, Jesus, porque era como eu o conhecia. Mas aí estava o problema para mim. E o problema eu já expliquei aqui para vocês a razão deles. E eu senti um chão sobre o meu pé, sobre os meus pés, e a água escura ao redor secou, baixou, repentinamente. Eu me vi fechado entre chão, teto e 8 paredes. Isso mesmo, porque todas as paredes mais próximas de mim iam até metade. E a outra metade estava 1 metro mais ou menos ao fundo. Então era uma coisa mais ou menos assim, sabe? Assim, ó. Tipo. Estava mais ou menos a 1 metro ao fundo da outra. O lugar devia ter uns 6 metros quadrados. Não havia iluminação, mas eu enxergava perfeitamente como se fosse dia. Fiz questão de prestar atenção nas paredes e me perguntei a razão de serem assim, desse jeito, né? Interpostas. E eu estava nesse chão. Enquanto via a água escura escura como o universo, acabar de secar no chão, eu pedi, pensando em mergulhar numa última poça que ainda existia. Eu juro que eu pensei em mergulhar na poça e usar ela como um portal para voltar para aquela sensação. Eu disse, vamos tentar mais uma vez, eu posso me esforçar mais. Mas eu queria usar a poça como portal. Mas a voz falou nitidamente, de forma sincera, mas não ofensiva. Não dá mais. Vou pegar outro com mais empatia. Eu senti que havia uma importância em levar alguém para ajudar num trabalho e que não podia gastar tempo comigo, sem certeza de que eu conseguiria. Eu respondi tudo bem, que eu entendia. Suspirei fundo e fiquei lá em pé. Eu estava apenas com a minha roupa mais íntima, estava até sem bandana, e me senti um tanto frustrado, não por isso, na verdade. Sobre isso, geralmente eu saio do corpo, às vezes eu saio com uma roupa, mesmo que eu durma desse jeito aqui, semi-nu. Eu saio com uma roupa, mas quando eu não saio, geralmente eu saio quase nu até metade do quintal, ou quando eu atravesso ali, eu já começo a plasmar uma roupa porque eu não saio conscientemente. Inconscientemente, acaba vindo uma roupa porque eu não saio pelado na rua, então a roupa vem. O Saulo até fala, não, durma com roupa por via das dúvidas, porque se você sair, você pode ficar sem graça, que já aconteceu com ele. Eu não fico, não. Aí já aconteceu de eu me ver assim, semi-nu, ou até nu, em frente a outras pessoas e ficar de boa. Tô tranquilo com isso. Falo, olha, as pessoas compreendem, são coisas de paradigmas nossos aqui. Então não tem problema com isso. Mas no geral, a roupa aparece no meio do caminho, às vezes intencional, conscientemente eu faço aparecer, às vezes não, às vezes só vem. Só aconteceu umas 2 ou 3 vezes de eu me ver semi-nu nesses lugares, e eu estava ali um tantinho frustrado, mas muito grato pela tentativa de ser incluído na missão, fosse ela qual fosse. A gratidão era muito grande. Eu nunca passei por uma experiência tão lúcida, eu já falei isso, eu vou repetir, porque foi impressionante. E eu fiquei maravilhado, apesar da frustração. Pensei se poderia ir para algum outro lugar, além dali, olhando aquelas paredes estranhas, e me perguntei, inclusive, onde era ali. E voltei para o corpo, sem ter desejado isso. Repentinamente, mas pode ter sido bom para eu rememorar e transferir para o cérebro físico toda a vivência, posso ter sido levado de volta pela vontade do moço que me trouxe, da consciência que me trouxe. No geral, eu nunca quero voltar e quero explorar ao máximo. Foi muito interessante até onde foi. Nunca tinha experimentado tal grau de lucidez. Eu sei que vai demorar para eu tentar
ou para eu ter outra chance similar, se é que terei, de ajudar em algo tão além, com abertura para um ser que é um mestre de puro amor, que não pode... Que não pode até não ser bem... que pode até não ser bem representado aqui, mas que está totalmente associado a ele em termos de referência. Foi o que eu escrevi aqui já no dia seguinte. O que eu aprendi é que seres superiores não se importam com verdades e mentiras, e sim sintonias. Talvez a mentira sirva, e eu que escrevo tanto sobre um pirata, que inclusive tem uma frase maravilhosa, na minha opinião, que é: o bom da mentira é que ela nos faz sentir de verdade. E estamos aqui para sentirmos. Essa pode ser a grande razão de estarmos aqui. Aprendermos a lidar com sentimentos, a alcançar uma maturidade emocional. E isso é através do que sentimos. Estamos aqui para sentirmos. E sobre uma ótica maior, isso aqui é tudo mentira, talvez. Uma representação, uma história que estamos contando a nós mesmos e em coletivo, com a participação de todos. Mas até os verdadeiros nós, eu e vocês, estamos além das nossas histórias contadas aqui. Isso sou eu já fazendo um paralelo com a história de Jesus, que está além, talvez, do que foi contado aqui, e tudo bem. Eu gosto das conclusões que eu coloco no fim dos relatos, e eu coloco porque, na minha concepção, se eu morresse um dia alguém achasse, teria ali as minhas análises, mesmo que bem superficiais, mas não é porque eu terminei o relato que eu terminei de dizer o que eu precisava. Talvez a parte mais importante venha agora. A questão da tolerância. Para você que tem uma religião que prega que você tem que salvar as pessoas, que você tem que realmente alcançar essas pessoas, eu vou deixar uma dica estratégica. Às vezes, as abordagens, elas afastam mais do que aproximam. Elas têm efeitos contrários. Se eu fosse vocês, faria o seguinte: mostre a partir de exemplo. Sejam pessoas boas, sejam pessoas que deixam bem claro que amam outras pessoas e fazem por outras pessoas, e que o quanto isso faz bem para vocês, que outras pessoas vão acabar se interessando, se intrigando com a razão pela qual é assim para você, e vai te perguntar, vai aproximar e perguntar o que funciona para você desse jeito a ponto de te deixar radiante assim, ou mesmo que seja forte, porque às vezes nem sempre precisamos estar saltitando, jogando flores para todos os lados. Às vezes a gente precisa só estar suportando a batalha do dia a dia, e isso é, para mim, o mais importante, e fica como dica estratégica. Sejam estratégicos. Vocês querem salvar as pessoas? Querem ajudar as pessoas? Menos desespero, menos tentar impor. Deixa as pessoas procurarem. Vai fazer, provavelmente, muito mais efeito. E eu estou acabando, eu juro. Embora vocês possam ver no finalzinho da barra aí que está chegando no final. O que eu vou dizer agora também é sobre as religiões no outro lado. Elas existem. Os espíritos se agrupam. Ninguém sai, pelo que eu entendi, daqui e vê diretamente Deus. O que acontece no geral, pelo que eu já cruzei de informações e pelo que eu já conversei com pessoas de lá, acontece de muitas vezes você morre, o trauma é muito forte, até a carga emocional da família é muito forte, e eles te protegem te mantendo adormecido. O seu corpo espiritual fica adormecido. Com isso, sua consciência é deslocada para um outro corpo, o corpo mental, como se fosse uma projeção astral a partir do corpo espiritual. No corpo mental, você não tem forma. Você sente tudo, conectado a tudo. Então, você está nesse mundo da mente, nesse mundo mental, onde você não tem forma, você vê tudo para todos os lados, mas geralmente isso é temporário. Até você, lá nos relatos, as pessoas acabam voltando, né? Mas enfim, quando a pessoa morre, às vezes ela fica assim, nesse período, por uns 2 meses, 3 meses, não adianta perguntar o tempo, porque varia de pessoas para pessoas.
Pode ser um dia, pode ser que nem vá para esse deslocamento de consciência para o corpo mental. Às vezes vai. E aí, quando ela volta para o corpo espiritual, ela acorda, ela toma contato com o fato de que ela realmente perdeu o corpo físico. E aí, essa percepção máxima que ela tem é de um corpo mental, onde ela se sente fundida a tudo, e aí ela sente como parte integrante de um todo, mas o corpo mental ele também precisa ser desenvolvido, ele tem proporções e dimensões que ele alcança. Então, às vezes as pessoas se sentem mais conectadas a Deus ali, mas ninguém vê realmente Deus quando sai daqui, quando morre. E aí, quando voltam para esse estágio de vai ter que ficar ali uma adaptação, ainda vai fazer uma apuração do que precisa aprender para depois renascer, se agrupam e criam não criam religiões, seguem com as religiões que já tinham. É muito natural ver grupo de cristãos, de espíritas e por aí vai. Minha interação com eles também é muito curiosa, vou colocar isso em alguns relatos que inevitavelmente vai acontecer, mas pelo menos eu já coloquei todo esse cenário aqui. Mas a gente se respeita, porque obviamente eu não faço parte, não entendo como eles entendem, mas a gente entende que a gente está fazendo pelo bem de todo mundo. Que eu estou tentando, inclusive. E é muito interessante isso, eu quero colocar depois. Vão vir relatos. Mas as religiões existem e alguns ficam transtornados porque parece que está sempre além, né? Você sai daqui e vai encontrar Deus, mas você chega lá e fala, mas tem esse estágio, aquele outro, você tem que galgar todo um caminho. E as pessoas se sentem traídas, algumas não querem seguir em frente porque não querem passar mais por tanto sofrimento igual elas passaram, não. Então elas ficam estagnadas, ficam nessa frequência e se tornam essas pessoas que acabam assediando. Quando não se tornam obsessores, do tipo, ele me matou, ele me tirou de lá, essa pessoa vai sofrer, se ela me fez sofrer, eu vou fazer sofrer também. Então essa dinâmica acontece e é mais ou menos assim. Não tem uma resposta imediata quando chega lá. Nem quem morreu sabe. Alguns estão mais perto de se conectarem com essa fonte que, honestamente, eu vou dizer, que você pode chamar de Deus, eu chamo de vida. Primeiro porque assim eu posso chamá-la de ela. Eu acho que faz mais sentido porque na geração da vida a força feminina é muito mais atuante, para dizer o mínimo, então acho que condiz mais. Tenho receio de dizer sim que eu acredito em Deus, porque vai cair naquele Deus da Bíblia. É uma limitação minha, eu não devia me incomodar com isso. E as pessoas interpretariam que eu acredito naquele Deus, e não leva em consideração um Deus que diga arrependa-se, faça por mim, não sei o quê. A vida, para mim, não diz arrependa-se, ela diz compreenda-se. E é muito diferente. Não tem nada de errado, tudo é parte do processo. Um Deus que pode ser ofendido, para mim, não tem valia. Porque eu estaria acima desse Deus, porque tem coisas que não podem me ofender, e eu digo isso com propriedade. Algumas pessoas repararam que eu uso 2 disso, que é o símbolo do nosso grupo de teatro, que na verdade é dourado, né? E tem setas nas pontas. Aqui está em prata, porque amigos nossos trabalham com prata. Esses anéis foram todos feitos por eles, eram anéis do meu amor. Algumas pessoas notaram isso, exceto esse, que eu mesmo comprei, também desses amigos. E para mim ele representa a lembrança de que sim, nós vamos morrer, mas que isso é um reforço para viver. E não o contrário, como os mexicanos que celebram, né, que tem o dia dos Los Muertos. Então essa é a minha lembrança diária de que eu estou aqui temporariamente. E eu uso esse símbolo, eu vou falar mais sobre ele, porque tem todo um significado que condiz totalmente com esse canal e o meu grupo de desenvolvimento pessoal através do teatro. Eu vou falar sobre isso. Mas uma menininha, filha de um amigo meu, com quem eu estava conversando numa festa, porque eu sou desse, eu converso com as crianças porque às vezes me interesso mais pelos assuntos delas, a forma como elas veem o mundo. Elas ainda não estão tão corrompidas, né? Enfim, batendo papo ali com as crianças, não que eu não gosto dos meus amigos, mas batendo papo com as crianças, uma menininha perguntou por que eu usava 2.
E eu falei que um deles era do meu amor. E ela disse, ah é, o meu pai me contou que ela morreu. Eu falei, ela se foi. E ela falou, eu sei o que você está sentindo. Eu também já perdi um peixinho. Vocês entendem que eu sou capaz de entender e não me ofender com a falta de compreensão de um quadro maior de uma criança? Ela não tem a visão tão abrangente. Então não é nada ofensivo ela comparar a dor dela de perder um peixinho com eu de perder o meu amor. Uma pessoa com quem eu vivi por 11 anos, num relacionamento extremamente raro de acontecer na vida. E eu sorri para ela, porque eu vi honestidade ali e compreensão de que ela está num processo de crescimento ainda. Se eu não posso me ofender com uma criança, um Deus que se ofende com a gente, porque nós somos muito menos do que uma criança em relação à expansão consciencial de um ser que é o todo, que eu chamo de vida. Somos incapazes de ofender a vida. Tudo é processo necessário. Claro que eu acho muito mais interessante para a gente que a gente se sintonize com uma parte leve, alegre, sem dor da vida que existe e é possível e é o caminho que eu estou trilhando. E o compreenda-se vai te libertar das ilusões individuais e coletiva. E aí você, nós poderemos ajudar outras pessoas que ainda não compreenderam também nas jornadas delas. É naturalmente discípulo virando mestre. E o que vem depois de mestre, vamos com calma, vamos chegar aqui primeiro. De lá a gente olha mais para cima, pode ser? E tentem ficar bem. Eu vou tentar concluir por aqui, eu sei que eu poderia ter dito muito mais, eu acho que até deveria, mas não. Acho que chega um momento em que, eu sei que é um assunto polêmico, eu não vou ficar discutindo religiões, a gente poderia ficar discutindo aqui para sempre e ninguém mudaria a opinião de ninguém desse jeito. Então, não vou dar prosseguimento a discussões longas ou nem vou dar seguimento a discussões, se alguém colocar ali, eu vou tentar ser o mais educado possível, mas dizer que a mensagem que eu queria passar, eu passei nesse vídeo. Mais uma vez, me expondo sem a certeza se isso é sensato ou não, mas confiando que vai ajudar imensamente pessoas que estão trilhando esse caminho de investigação. Um ou outro pode me odiar por eu enxergar as coisas como enxergo ou não enxergar como essa pessoa enxerga. E eu vou dizer de coração que eu não vou te odiar se você for essa pessoa. Fique tranquilo. Se eu precisar compreender que alguma pessoa não é capaz de compreender e carregar esse peso extra de ter que compreender por muitas pessoas, eu vou, porque eu estou acostumado a carregar esse peso extra de ir além do que eu acho que eu tenho forças. Acho que a vida já me mostrou que a gente é capaz de ir além do que a gente acha que somos capazes. Agora, para quem sintonizou com tudo o que eu disse, aproveitou o meu relato, a minha experiência, a minha investigação, eu vou deixar um bônus aqui, que é um link mágico de um clipe de uma moça que eu admiro muito, com outras duas mulheres maravilhosas. É uma música, uma celebração, elogio a Pachamama, que em tradução livre e bem simples seria a Mãe Vida. Então condiz com o que eu estou dizendo aqui e é um vídeo que eu coloco para mim. Eu sempre faço questão de assistir no computador por causa da tela maior e do som com grave que eu tenho, som bom aqui. Apago a luz e mergulho nessa mensagem. Não só o áudio como o visual é maravilhoso. Sintonizem com essa frequência. É o que eu uso quando eu quero um momento de paz ou me sintonizar com algo totalmente pacífico e poderoso e forte. Não deixem de ver, eu vou deixar o link, como o YouTube tem isso de cortar o link, se por acaso não está funcionando, o nome dela é Ayla, eu não sei falar o sobrenome não, vou deixar escrito aqui, Schleffler, Ayla Schaffler, não sei. E a música se chama Vuela con lo viento.
que também está escrito aqui. Procura isso. Se você vai assistir no celular, coloca fone, porque aí a música fica melhor, né? Mergulha nisso e tenha um momento de paz. E sou muito grato pela sua atenção até aqui. Se por acaso você voltar nos próximos vídeos, ficarei mais grato ainda. Comentem sim, mesmo com poucas palavras, é extremamente importante para mim. Já falei, perguntas, pode ser que demore para responder, mas eu tento, eu não consigo, é um senso de responsabilidade talvez, mas pode ser que eu demore um pouco mais. Mesmo assim, comentários são ótimos. Façam um favor a vocês mesmos. Assistam o clipe mencionado e tenham um momento de paz. Hasta.